Bom dia, amigos. Hoje, 24 de março de 2025, marcando mais uma data, marcando mais um encontro, esse encontro de almas, né? De corações, que delícia começar a semana. A gente não para, né? Porque a gente se encontra de domingo a domingo, né? Mas hoje a gente marca o início da semana, uma segundona, né? Muitos projetos esperando por nós. E por isso a gente vai esperançar, não é? Como diz a música, a gente já entendeu que esperança é movimento, né? Então é o verbo esperançar. A gente vai esperançar durante a semana toda. Hoje, a nossa amiga Adriana Loureiro vai trazer o capítulo 59 na exaltação do trabalho. E por isso, então, pedimos ao Mestre Jesus e todos os seus mensageiros que se unam conosco nesse encontro de almas, nos auxiliando a colocarmos nossas melhores intenções no trabalho, identificando o trabalho como cada ação de todos nós. Nos dá forças, nos dá paciência e nos dá, acima de tudo, esperança. Graças a Deus. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigada. A fala é toda sua. Como nada é por acaso, né? Hoje está fazendo exatamente 2 meses que nós demos início ao estudo, dia 24 de janeiro, e estamos quase que exatamente a um mês do vir a ser, né? Então, eu gosto muito, quando eu leio alguma coisa, de contextualizar. Não gosto de pegar o texto só, assim, a mensagem e ler, né? Então, eu acho que merece, diante do tempo que a gente está aqui, uma passada rápida, prometo não demorar, por tudo que a gente viu, né? Estamos refletindo desde o dia 24 de janeiro em cima do Livro da Esperança. O Livro da Esperança gravita em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Emmanuel cita a cada capítulo um versículo bíblico do Novo Testamento e um trecho de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre interligados. É de fundamental importância a gente lembrar que Kardec organizou didaticamente, não cronologicamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para que um capítulo complementasse o outro. Então, de forma bastante sucinta, ele inicia do capítulo 1 ao 4, ele coloca os princípios básicos da doutrina espírita. Então, a gente vai ler sobre Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, a vida futura, a fé raciocinada. E por que isso é importante? Porque essa é a nossa chave, né? Sem essas noções, muitas vezes a gente não compreende os ensinos de Jesus, chegando a achar até que em alguns se afasta um pouco do que a gente entende sobre felicidade. Então, é de fundamental importância sempre a gente estuda, qualquer coisa que a gente estude, ter esses princípios básicos na mente, né? Já dentro do nosso raciocínio. Então, o Evangelho começa com esses capítulos. Logo a seguir, do 5 ao 10, do quinto ao 10º, ele vai colocar as bem-aventuranças, que representam um meio, né? O caminho para a gente percorrer a nossa evolução individual. Então, nós vamos ver as leis divinas, que, como todos sabemos, estão gravadas na consciência, né? Isso nos oferece uma base sólida para a gente enfrentar com sabedoria, equilíbrio e esperança todos os nossos desafios do dia a dia. Do capítulo 11 ao 17, são, por assim dizer, como se fosse o nosso exercício prático. Agora nós vamos pegar tudo isso que lemos até o 10º e vamos colocar em prática, como? No relacionamento com o outro, né? Então, nós vamos relacionar tudo que nós vimos do capítulo que estava contido até amanhã, vamos dizer assim, né? Porque ainda não acabou essa fase do Livro da Esperança, que seria do capítulo 30 ao 60, é tudo que nós fazemos, como nós nos relacionamos com o próximo.
sendo esse próximo nós mesmos, os familiares, os amigos e os inimigos e qualquer outro irmão necessitado na nossa jornada. Os capítulos seguintes vão tratar diretamente do nosso relacionamento com Deus. Aí vamos começar a ler sobre a fé, sobre o chamado, sobre a busca, o pedido, e o livro termina com as preces, que é o nosso meio de conexão com o Pai. Assim também a gente viu que seguiu o livro da esperança, né? Nós vimos que do capítulo 1 ao 30 a gente tratou da esperança em nós mesmos, quando abordamos as leis divinas: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, liberdade, igualdade e a lei de justiça, amor e caridade. Do 31 ao 60, a gente está tratando da esperança e o próximo, quando passamos a praticar as leis divinas, como eu falei, né? Então, a gente falou da alegria, da compaixão, da assistência, do lar, dos bens materiais, dos nossos talentos, do serviço no bem, do nosso corpo físico, né? Da construção das virtudes do nosso trabalho. E estamos prestes a entrar nos capítulos, então, que tratarão da esperança em Deus. E amanhã a gente termina esse bloco com o próximo. Tudo sempre interligando passagens bíblicas, o Evangelho segundo o Espiritismo e as mensagens de Emmanuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 59. O título do capítulo 59, como a Márcia falou, é Na Exaltação do Trabalho. Antes de ler esse capítulo, eu queria fazer umas considerações a respeito dessa palavra, trabalho. A gente tem que lembrar primeiro que trabalho é uma lei divina. Logo, trabalho, como todas as leis divinas ou naturais, é feito para a felicidade dos seres humanos, né? A palavra trabalho tem a sua origem no latim tripalium, que é chicote. E aí, por isso mesmo é que muitos, a maioria de nós, correlacionam trabalho com sofrimento, com dor. Mas não é, porque se é uma lei divina e a lei divina é para a nossa felicidade, trabalho não pode ser sofrimento e dor, né? Então, eu trouxe três questões rapidinhas do Livro dos Espíritos para a gente refletir nesse trabalho, para a gente tirar essa coisa meio que atávica, né? Que tem, tem que trabalhar, hoje vou trabalhar. É o que a gente mais ouve, né? Estou doido para me aposentar, não aguento mais trabalhar. Enfim, porque isso parece estar internalizado, né? Trabalho parece um sofrimento. Então, rapidamente, a questão 674, Kardec vai perguntar: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos vão responder: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho é necessário porque ele faz parte da nossa estrutura espiritual, né? Não necessariamente uma profissão A ou B. Trabalho. Lá na questão 926, no capítulo de penas e gozos terrenos, os espíritos vão dizer a Kardec que os prazeres, os nossos desejos, são as nossas necessidades artificiais que nós mesmos criamos. E aí o trabalho toma esse aspecto de dificuldade, porque nós não colocamos limites. Então, nos tornamos escravos do trabalho. Logo, para a gente não se escravizar, a gente precisa reconhecer o que são as nossas verdadeiras necessidades. Nós é que criamos necessidades artificiais e, por isso, o trabalho se torna uma coisa cansativa, uma escravização mesmo. Na questão 675, ele pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa frase, para mim, é a principal de hoje. Toda ocupação útil é trabalho. Então, sempre que a gente estiver fazendo um trabalho, quais são os objetivos do trabalho? Claro, estamos na matéria, então, um dos objetivos é nos mantermos, né, no sentido de ganho material, nosso sustento, as nossas necessidades verdadeiras. Fazer com que nos sintamos úteis às pessoas e a nós mesmos. Mesmo o trabalho que nos gera renda, ele necessita ser útil, porque senão a gente não se sente bem, a gente não se sente satisfeita, porque isso faz parte do nosso espírito. A sensação de utilidade
é o que nos dá o bem-estar, né? Então, isso significa autorrealização. Vamos lembrar que em João, capítulo 6, versículo 27, ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida toda. Então, prestar auxílio material, sim, mas ser útil. E ele confirma isso na questão 679, quando os espíritos perguntam: um homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? E os espíritos respondem: do trabalho material, talvez. Eles nem dizem que sim, né? Mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. E aí aqui a gente lembra dos nossos talentos, né? A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento. Então, sim, um homem que não precisa, teoricamente, trabalhar para o seu sustento, ele tem que trabalhar, sim, pelo próximo e por ele mesmo. Como já vimos, isso nos faz bem, né? E aí, vamos entrando propriamente no capítulo. O capítulo tem como citação uma frase que é da parábola da semente, que só está em Marcos, capítulo 4, que vai do versículo 26 ao 29. Nessa parábola, Jesus compara o reino de Deus com um homem que espalha a semente no chão e depois deixa a natureza seguir seu curso. À medida que o homem que semeou a semente vai fazendo o seu trabalho, dia após dia, a semente começa a surtir efeito. E a parábola, então, vai terminar com uma colheita. Então, por essa parábola aqui, né, só traz o trechinho: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Essa parábola nos diz que o reino de Deus é obra do nosso esforço, amparada pelo Criador. O reino pede esforço, empenho, suor da criatura dia e noite, algo que demanda tempo, constância. O reino de Deus vai ser construído no cotidiano da vida. Mesmo dormindo, somos convidados a prosseguir na construção do reino. A mudança, à luz do Evangelho de Jesus, é algo sutil, que a gente não consegue perceber com muita clareza enquanto estamos no processo. É algo que se delineia quando olhamos para trás, né, e vemos como éramos e como somos hoje. Isso foi bem abordado pela Tênis, né? A questão da semente, aí germina, começa a crescer até dar os frutos. Há que se ter paciência e há que se continuar trabalhando, né? Então, não precisa dizer do que é a semente, ela é autônoma, ela responde a cada um segundo as suas obras. Assim é a natureza toda, né? Há tempo para cada coisa. Assim é na vida. Então, olha o valor da paciência, do tempo, para que a gente não caia em desânimo, em desespero. Essa citação está totalmente interligada à citação que ele coloca do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje eu resolvi fazer diferente, porque eu acho que essa citação eu acho que tem um impacto muito interessante. Então, eu vou ler o capítulo e depois a gente lê a citação. Então, vamos lá. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no planeta, no plano da natureza. A casa, longamente desabitada, afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres necessários à inteligência da terra e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se pouco a pouco a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado, sem proveito, deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando
os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. E aí, olha esse trecho do Evangelho, capítulo 18, item 15, trazido pelo nosso espírito amigo. Ânimo, trabalhadores! Tomai os vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. E é isso que a gente quer produzir, né? Afinal, fora da caridade não há salvação. E é isso. Adriana, acho que é sempre bom, eu também gosto de relembrar o percurso, né? Às vezes a gente tem memória curta para as coisas, como a gente diz, não é? E eu Sim, gosto muito também de relembrar o percurso, porque relembrar o percurso demonstra, nos lembra, né, de tudo que a gente eh, ganhou, desenvolveu, aprendeu, né? Nesses sim. nossos 60 dias aqui juntos. E a gente tem sempre que ter o orgulho bom de olhar as nossas conquistas, É, né? E de reverenciar as nossas conquistas. E especificamente esse capítulo do trabalho, quando nós estudamos anteriormente, ele está no meu livro inteirinho riscado. Eu gostei demais desse capítulo e sim. dessa citação que ele traz aqui do capítulo 18, né? E é muito importante mesmo a gente olhar para o trabalho como uma lei de amor de Deus por nós, né? E não Sim. um chicote, né? Gostei demais, viu? Obrigada. Nada. Termina para a gente com a prece. Graças a Deus, Jesus, mestre amigo, gratos estamos por mais essa oportunidade de reflexão em torno dos seus ensinamentos. Que possamos, a cada dia mais, regando nossa sementinha que plantastes nos nossos corações, ver brotar os frutos bons da tua árvore. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia, amigos. Obrigada, Adri. Bom Bom dia, Bom professor. dia. dia. Beijo, Tudo gratidão, bom? graças a Deus. Bom. Bom dia.